Vem aí, Eliel Alves e o Bandeira 2. A Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2. Eliel Alves. Jovem assassinado a tiros no Padre Roma do Jaboatão dos Guararapes. Rapaz é morto a facadas e tem o corpo queimado na cidade de Moreno. Irmãos gêmeos assassinados a bala em Piedade. Encapuzados invadem igreja evangélica em Camaragibe, matam e ferem 2 a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 15 de janeiro de 2018. Agora no Recife, 6h31. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Adinaldo José Umbelino da Silva, jovem com 23 anos, residente na Rua da Lagoa, número 50, na comunidade Jardim Prazeres, no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi agredido a golpes de faca durante uma bebedeira, uma brincadeira em família. Ele foi esfaqueado pelo próprio irmão Adenilson, que está foragido. Levado para a Policlínica Jamacir Medeiros, no Cabo de Santo Agostinho. Adinaldo José Umbelino da Silva acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Roberto José Isidoro Júnior, com 23 anos de idade, jovem conhecido pelo apelido de Bilu, residente no bairro Maués, em Vitória de Santo Antão, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Ivete Lira, no bairro Jardim Piranga, lá em Vitória, num crime de autoria e motivos ignorados. Olavo de Araújo Dantas Neto, com 17 anos de idade, residente na rua 26, na Coab, no Cabo de Santo Agostinho. Tarli Brando Luiz José do Nascimento, de 30 anos, e Felipe Reginaldo da Silva, 18 anos, e também Douglas José de Melo, 26 anos. Os 4, eles foram baleados quando jogavam bola na Praça das Palmeiras, lá em Ponte dos Carvalhos. Elementos desconhecidos cometeram o crime. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento à UPA do Cabo, onde o adolescente Olavo de Araújo Dantas Neto acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Leandro e Felipe foram removidos para o Hospital do Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi abatido a tiros na Fazenda Palmeiras, no distrito de Poço, em Lajedo, interior do estado. Crime de autoria e motivos também desconhecidos. Wagner Henrique da Silva, com 24 anos, residente no sítio Mutuca, zona rural de Glória de Goitá, foi assassinado com tiros a queima-roupa na cabeça quando estava sentado debaixo de uma árvore. Um elemento só numa motocicleta se aproximou e cometeu o crime, cujos motivos são desconhecidos. Rivaldo Pinto Pires, com 38 anos de idade, foi assassinado a bala na Avenida Recife, no bairro do Jardim São Paulo, no crime de autoria e motivos não informados, e o corpo foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística. Agentes do IML tiras da força-tarefa do DHPP. A mulher Veroneide Monteiro Oliveira, com 38 anos de idade, residente na Rua 4, na Coab, na cidade de Custódia, foi assassinada a golpes de faca. O suspeito é o companheiro dela, Cícero da Silva Souza, de 60 anos de idade, que está foragido. A motivação do crime é ignorada. José Divaldo da Silva, jovem com 21 anos, residente nas Casas da Caixa, em Jupi, interior do estado. Ele foi assassinado a bala na Rua do Campo, lá em Jupi. O suspeito, Fabrício Jair de Andrade, mora na Rua Carlindo Lúcio da Silva, lá em Jupi, está foragido. O corpo de José Divaldo da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, na cidade de Caruaru. Elias Carlos de Souza, de 21 anos de idade, residente na Rua Paula Abuana, em Goiânia, foi assassinado com tiros de pistola .40 na residência dele, na presença da esposa e de 2 crianças. O suspeito do crime, um tal de Flavinho, que está foragido, e a motivação é ignorada. Edinaldo Nanes da Silva, com 38 anos, residente na Rua Júlio Amuleto, no bairro Santa Rosa, na cidade de Caruaru, foi assassinado com disparos de arma de fogo, e o suspeito é o vizinho dele, Iranildo José da Silva, de 27 anos, que foi preso e autuado em flagrante na DP lá de Caruaru.
Fábio Júnior dos Santos, de 23 anos de idade, e Luciano Gomes dos Santos, de 21 anos, residentes na rua José Alves Pinheiro, na Serra dos Ventos, em Belo Jardim. Eles foram assassinados a tiros na rua São João, lá em Belo Jardim, por elementos desconhecidos. A informação é que a dupla seria traficante e estaria cometendo roubos quando aconteceu o homicídio. Josué Pereira da Silva, com 59 anos de idade, residente na rua Nossa Senhora dos Prazeres, número 87, na localidade Baixa da Colina, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a golpes de tesoura por Marília Clóvis Rodrigues, de 20 anos de idade, que mora na rua São José, número 25, lá na Baixa da Colina. Ela foi presa e autuada em flagrante no DHPP. Josué Pereira da Silva foi levado para o hospital Otávio de Freitas, no Sancho, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Davi Yong Silva Santos, jovem com 23 anos de idade, que mora no residencial Pitanga, loteamento Agamenon Magalhães, em Igaraçu. Ele estava passeando com o passarinho dele, como de costume, todas as manhãs, e ontem ele acabou assassinado a bala por elementos desconhecidos. A informação única é de que o Davi Yong Silva Santos andava com gente errada. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística e policiais da Força Tarefa do DHPP. Agora no Recife, 6h37. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Durante as últimas 24 horas foram registrados 19 assassinatos. 19 pessoas foram mortas de ontem para hoje, 9 no interior e 10 no Recife, região metropolitana. Durante o final de semana, nas 72 horas, foram 51 pessoas assassinadas no estado de Pernambuco, 27 no interior e 24 no Recife, região metropolitana. Do dia 1º de janeiro até agora, este ano já foram registrados em todo o estado 187 homicídios, 187 pessoas foram assassinadas, 94 no interior e 93 no Recife, região metropolitana. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. Nas últimas 24 horas foram registrados 11 assaltos a coletivos, 11 ônibus foram alvos dos marginais. Na rua São Miguel, em Afogados, coletivo da Metropolitana que fazia a linha Vila Cardeal e Silva Caxangá. Um elemento aparentando ser de menor idade roubou o celular de uma passageira. Na Avenida Sul, bairro de São José, 2 ônibus da mesma empresa, 2 ônibus da empresa São Judas Tadeu, o carro 185 e o 123. Os dois faziam a linha Cabo Caire Santa Rita. Os dois foram assaltados, levaram uma renda, pertence dos passageiros, dos cobradores. Coisa séria realmente lá na Avenida Sul, bairro de São José. Nas imediações do Yacht Clube, no Largo da Cabanga, bairro de São José, ônibus da Borborema, linha Jardim Piedade, foi alvo de 2 elementos, um com a faca, outro com revólver. Roubaram uma renda do carro e os passageiros. Na BR-101 Sul, bairro do Ibura, coletivo da Vera Cruz, assaltado por 2 elementos armados de revólveres, levaram R$200 da renda. Na Avenida Engenho, Serra Verde, na Coab Ibura, ônibus da Vera Cruz, linha Tancredo Neves, 2 Carneiros, foi alvo de 2 elementos armados, levaram a renda e os objetos dos passageiros. No loteamento Grande Recife, no bairro da Sucupira, em Jaboatão dos Guararapes, ônibus da Metropolitana, linha Zumbi Cavaleiro, foi o alvo. No terminal da Vila Cardeal e Silva em Areias, ônibus da Metropolitana que fazia aquela linha foi assaltado. Nas imediações do viaduto Capitão Temudo, na Cabanga, bairro de São José, coletivo da Borborema foi assaltado, fazia a linha PE15 Boa Viagem, só os passageiros roubados. Na Avenida Engenheiro Abdias de Carvalho, pertinho da UPA dos Torrões, outro ônibus da Borborema foi alvo da marginalidade, fazia a linha típica onde irá Boa Vista, só os passageiros roubados. E na segunda perimetral metropolitana em Olinda, pertinho do bar Acerola, ônibus da Caxangá, linha PE15 Afogados, também só os passageiros roubados. Portanto, de ontem para hoje, registrados 11 assaltos a coletivos, 11 coletivos assaltados. Nas últimas 72 horas, final de semana, foram registrados 26 assaltos a coletivos, e durante o ano, do dia 1º de janeiro até agora, em todo o estado, foram registrados 104 assaltos a coletivos.
Giovanice Cabral de Lima, com 41 anos de idade, residente na rua Canadá, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a faca. Ela foi agredida pelo companheiro dela, Leandro Siqueira Pereira, de 33 anos de idade, que foi preso e autuado em flagrante no DHPP, e ela, Giovanice, foi socorrida na unidade de pronto atendimento, a UPA da Imbiribeira. André Ricardo Martins da Silva, com 48 anos de idade, foi agredido a golpe de faca peixeira na rua Regina, na Macaxeira, por Andréa Cristina da Silva, de 36 anos. E tudo isso aconteceu porque a mulher tinha combinado fazer um programa com ele e depois ele não quis pagar a conta, o acerto, e daí houve uma confusão. Ele foi bater nela, ela dando uma faca nele, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Andréia foi autuada no DHPP. Policial civil reage a assalto no Engenho do Meio e fere o suspeito à bala. A notícia com o repórter Ravi Soares. Segue internado no HR o homem baleado por policial civil em tentativa de assalto no Engenho do Meio. O Hospital da Restauração deve divulgar agora pela manhã o estado de saúde de Alexandre Manuel dos Santos. Ele acabou sendo baleado no abdômen na madrugada deste domingo, em frente a um imóvel na rua Governador Lopo Garro. O disparo contra o homem de 33 anos foi efetuado por uma policial civil que não teve o nome revelado. Alexandre, que chegou ao local de moto e armado com um revólver e uma faca, tentou assaltar a mulher. Ela estava no interior do veículo e diz que a reação à bala foi o único jeito de impedir um mal maior. Eu tinha acabado de estacionar o meu veículo em frente à casa da minha amiga, mas aí chegou de repente ao meu lado, né? Ele bateu no vidro do carro, ele não conseguia me ver por conta da película. E aí eu claro que não abri o vidro. E aí ele insistiu, né, ainda montado na moto, e eu não reagi. Aí ele desceu da moto dele, forçou a maçaneta do veículo, e aí, não satisfeito, ele começou a dar pesada no vidro. Foi quando ele tentou puxar alguma coisa da cintura dele, que eu não consegui identificar no momento, mas já de prontidão efetuei um disparo. E aí ele caiu, foi quando eu saí, revistei ele estava com uma faca que ele ia puxar. E aí pedi para minha amiga, solicitando, nesse momento ela saiu, né, do disparo, ela saiu da casa dela, eu pedi para ela solicitar o apoio da Polícia Militar e socorro, né? Quando receber alta do Hospital da Restauração, Alexandre Manuel dos Santos vai ser autuado por tentativa de assalto. O sargento do GAT do 12º Batalhão da Polícia Militar, Josiel Vieira, afirma que o ferido tem antecedentes criminais. Fomos acionados pelos CIODES para uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Chegando no local, era uma policial civil que foi abordada por um elemento. Ele estava de moto, fez menção de puxar algum objeto e ela de pronto disparou contra o mesmo, atingindo no abdômen. Socorremos ele para a UPA, de lá ele foi transferido para a restauração e está custodiado. E a ocorrência veio aqui para a civil para tomar as medidas cabíveis. Segundo preliminarmente, ele já responde por homicídio em 2012, estava assinando. Ravi Soares para o Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros no Padre Roma do Jaboatão dos Guararapes. Rapaz é morto a facadas e tem um corpo queimado na cidade de Moreno. Irmãos gêmeos assassinados a bala no bairro de Piedade. Encapuzados invadem igreja evangélica em Camaragibe, matam e ferem 2 a bala. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Agora no Recife, 6h45. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2. José Manuel de Santana, de 62 anos, residente na rua Manuel Bione de Araújo, em Camaragibe, morreu num acidente de motocicleta. Uma moto preta de placa KLX 8934 se envolveu num acidente com Fiat Fiorino branco de placa OYY 3187. O acidente aconteceu na estrada de Aldeia, em Camaragibe. Uma equipe do Instituto de Criminalística, sob o comando do Dr. Severino Arruda, esteve no local, procedeu o levantamento e o corpo do idoso José Manuel de Santana
Paulista foi encaminhado ao IML. O trabalhador rural Jadelson Pedro da Silva, 34 anos, residente em Camusim, São Félix. Ele morreu num acidente de moto no sítio Palmeira, na fazenda Turquesa, lá em Camusim, e o corpo foi encaminhado ao IML. José Carneiro dos Santos, 30 anos, residente no sítio Quitomba, em Águas Belas, morreu num acidente de motocicleta. Ele trafegava na moto, desgovernado, bateu numa barreira e numa árvore e morreu na hora no sítio Quitoga, que fica lá em Águas Belas. O corpo foi encaminhado ao IML. César Augusto Ribeiro Ferraz, de 24 anos, residente na rua 32, nas Alamedas Paulista, foi agredido a faca perto do mercado público do Engenho Maranguape por um elemento desconhecido e foi socorrido no hospital Miguel Arraes, lá em Paulista. Marcelo Fernandes da Silva, 17 anos, residente na rua Edésio Ramos, no Cabo de Santo Agostinho, foi baleado na rua do Centro, em Poder dos Carvalho, no Cabo, por 2 homens que estavam num carro não identificado. Marcelo pedalava uma bicicleta no momento do atentado. Ele foi levado para a Policlínica 24 horas lá no Cabo e em seguida removido para o Dom Helder Câmara. Policial militar assassina a mulher e depois comete o suicídio na cidade de Vitória de Santo Antão. A notícia é com a repórter Natália Hermosa. Em Vitória de Santo Antão, polícia começa a investigar a tragédia que vitimou casal, um soldado da Polícia Militar e uma gerente de loja. José Ailton Francisco da Silva e Daiane Joyce Silva Serafim foram sepultados na tarde deste domingo. Os corpos estavam no interior da residência, no loteamento Jardim Ipiranga, na periferia do município da Zona da Mata. A polícia já apurou que na manhã do sábado o policial militar atirou na mulher e em seguida cometeu suicídio. José Ailton Francisco da Silva tinha 5 anos de corporação e atuava como soldado do GAT do 21º Batalhão. O casal estava junto há 10 anos, não tinha filhos e aparentemente demonstravam ter uma relação sólida. Daiane Joyce Silva Serafim tinha 25 anos, 10 a menos do que o companheiro, nascido e criado em Vitória de Santo Antão. Um vizinho que não quer ser identificado diz que ninguém imaginava que o policial militar iria cometer o crime. Um casal normal que trabalhava, passava a maioria do tempo no trabalho, a gente nunca percebeu algo assim de anormal, de briga, assim, se tiver era dentro da casa deles, a gente não chegou a perceber nada, aqui, o pessoal aqui não percebeu nada. Hoje de manhã a gente já se acordou com uma notícia ruim, né? Que tinha acontecido isso, uma coisa que todo mundo ficou assim, sem ação, sem esperar, porque são 2 pessoas que a gente não tem o que falar aqui na rua mesmo, pessoa comum, como qualquer outro. Amigo até de infância, né? Que passou um bom tempo, a gente até trabalhava junto. Ele era vocalista de uma banda, eu fazia parte também da banda, e depois ele seguiu pra polícia e a gente cada um seguiu o seu destino, mas desde a infância a amizade era a mesma. Rapaz tranquilo, calmo, trabalhador, dificilmente vai encontrar uma coisa, alguém vai falar mal dele. O delegado João Gaspar Ribeiro terá 30 dias para concluir o inquérito e identificar a motivação do assassinato. Outro vizinho, que também prefere o anonimato, reafirma o comportamento pacato do policial militar. A minha relação com ele era super tranquila, a gente sempre conversava, era uma pessoa super tranquila, boa pessoa e nunca teve problema nenhum, nunca demonstrou ser uma pessoa diferente, era sempre a mesma pessoa, era gente boa de verdade. Super tranquilo, ele foi na oficina do trabalho, prestei serviço pra ele, a gente até, como eu falei, a gente marcou pra assistir o jogo, nunca teve nenhum problema não. Foi através da minha cunhada, né? Ela ligou pra mim, falou o acontecido, eu fiquei bastante triste. Foi uma surpresa, realmente eu até agora estou sem acreditar. Nunca soube de nada, ele sempre demonstrou ser uma pessoa muito certa, correta, tranquila, entendeu? Nunca soube nada não. Natália Hermosa para o Bandeira 2. Agora no Recife, 6h52. Policiais militares do 16º Batalhão foram acionados pelos CIODES para um flagrante de roubo a transeunte filmado pelas câmeras de monitoramento da SDS. 2 suspeitos tentaram fugir num ônibus que fazia a linha Cidade Universitária Várzea. O coletivo foi interceptado pelos PMs e os elementos foram presos. Leonardo dos Santos Maris, de 30 anos, mora na Avenida Professor Andrade Bezerra, número 400, no bairro do Salgadinho, em Olinda. E Leandro Eduardo dos Santos, de 26 anos, mora na Terceira Travessa Imaculada, número
10, no bairro do Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Os dois foram encaminhados à central de plantões da capital, onde foram autuados. O elemento Danilo César Jansen de Lima, de 27 anos. Ele foi detido na Avenida Martins de Barros, no centro do Recife, com uma sacola contendo 100 cartões Vem Transporte. Produtos de furto. Ele foi encaminhado à central de plantões da capital, onde foi autuado em flagrante. Josinaldo Alves dos Santos, de 27 anos, residente na rua Dom Pedro II, na Vila Itapiriri, em Araçoiaba. Este foi agredido à faca por um tal de José Alberto. A informação é de que o Josinaldo teria tentado bulinar uma garota de 12 anos, justamente filha do rapaz do José Alberto, e daí ele tentou matá-lo. Levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA da Lagoa Encantada, Josinaldo foi removido aqui para o Hospital da Restauração. Alexandro Guimarães Gomes da Silva e Leôncio Carlos da Silva Nascimento, residentes no Jardim Monteverde, Bura, foram agredidos à bala por elementos desconhecidos e foram trazidos aqui para o Hospital da Restauração. Patrick Estevão Pinheiro de Araújo, com 19 anos, residente na Rua 2, no Curado, em Jaboatão dos Guararapes, foi agredido a socos, pontapés por elementos não identificados e deu entrada aqui no HR. Leandro José da Silva, de 28 anos, residente na Rua Laura Buarque Barreto, no bairro do Jangue Paulista, foi agredido a garrafadas, socos e pontapés por desconhecidos e deu entrada aqui no Hospital da Restauração. José Daniel da Silva, de 51 anos, residente no Engenho Jundiá, em Vicência, foi agredido a pauladas, ninguém informou por quem ou por que. Ele, com a cabeça muito machucada, foi trazido aqui para Recife, para o HR. Edileide Maria da Silva, de 41 anos, residente no loteamento Manuel Rosendo, em Timbaúba, foi agredida a socos e pontapés, ninguém informou quem bateu nela, nem os motivos, e ela foi socorrida aqui no HR. Anilton Correia de Melo Júnior, 24 anos, residente na Rua Professor Luiz Miranda Guimarães, em Rio Doce, Olinda, foi agredida a faca na região do tórax e por marginais numa tentativa de assalto e foi socorrido na emergência aqui do Hospital da Restauração. Marconi Francisco da Silva, de 31 anos, residente na Rua Chá, Avenida Chagas Ferreira, em 2 Unidos, foi agredido a faca, ninguém informou quem, tentou matá-lo nem os motivos, e ele foi socorrido aqui no HR. Marcelo Melo da Silva, de 25 anos, residente na Rua Luiz Pinheiro, na comunidade de Adjuna Bezerra, no bairro de São José, foi agredido com garrafadas na cabeça por um desconhecido e foi socorrido aqui no HR. André Ricardo Martins da Silva, 48 anos, residente na Rua Santa Helena, em Nova Descoberta, foi agredido a faca, ninguém informou por quem ou por quê, e ele foi socorrido aqui no Hospital da Restauração. Esse André é aquele que foi esfaqueado pela mulher lá. Fez o programa com a mulher, não quis pagar e ganhou facadas. Tiago Queiroz Fernandes Nunes, com 24 anos, residente na Rua 48, no bairro do Espinheiro. Ele sofreu ferimentos no acidente, um capotamento de um carro. Além do capotamento, o carro incendiou-se, explosão. E aí ele sofreu queimaduras, o Tiago Queiroz Fernandes Nunes, e encontra-se internado aqui no HR. Ranieri Araújo Costa Estima, de 24 anos, que mora na Rua do Hospício, no bairro da Boa Vista. Ele também sofreu ferimentos nesse acidente que falamos há pouco, um carro que capotou, explodiu. Além do Tiago, ele e o Ranieri também ficou queimado, e os dois foram trazidos aqui para o Hospital da Restauração. Agora no Recife, 6h56. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. Jovem assassinado a tiros no Padre Roma do Jaboatão dos Guararapes. Arthur Gabriel Vieira Rocha, um jovem com 18 anos, residente na Rua Canadá, no bairro do Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a tiros na Rua Embuia, na comunidade Moenda de Bronze, no bairro de Padre Roma, lá no Jaboatão dos Guararapes, por 2 elementos numa motocicleta. Um deles teria sido identificado como um tal de Robson, que seria traficante. De acordo com informações, o crime teria sido por conta da briga pelo tráfico de drogas, dívida. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rapaz é morto a faca e tem o corpo queimado na cidade de Moreno. Fábio Severino Ferreira da Silva, com 38 anos, residente na Rua Dalgisa do Nascimento 194, na Coab, em Moreno, foi assassinado com a facada no olho e teve o corpo carbonizado na própria residência, onde estaria bebendo com várias pessoas. Uma delas foi vista saindo do local em Desábala da Carreira. A única informação é de que Fábio seria ex-presidiário por furto. O corpo dele foi encaminhado ao IML após o levantamento feito por uma equipe do Instituto de Criminalística
comunica agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Irmãos gêmeos assassinados a bala no bairro de Piedade. Fabrício do Espírito Santo Moura, com 27 anos, e o irmão dele, Flávio do Espírito Santo Moura, ambos gêmeos, residentes na rua Engenheiro Manuel Guzmão, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Eles foram assassinados a bala pertinho da residência deles por elementos desconhecidos. De acordo com informações, eles já haviam sido presos, seriam usuários de drogas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Encapuzados invadem igreja evangélica em Camaragibe, matam e ferem 2 outros a bala. Elias Pereira de Lira, um homem com 40 anos de idade, evangélico, conhecido pelo apelido de Neguinho, residente na Avenida Pernambucana 322, no bairro dos Estados, em Camaragibe, foi assassinado a tiros ontem, pouco depois das 8 horas da noite, dentro da Igreja Assembleia de Deus, localizada na Travessa Bom Jesus, lá no bairro dos Estados, em Camaragibe. 2 homens encapuzados invadiram o templo, mataram um rapaz e ainda feriram 2 outras pessoas com balas perdidas. Severino José da Silva, 35 anos de idade, foi atingido no pé e levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá. E a adolescente Jéssica Tainá Dias de Brito, 14 anos, baleada no tórax e nos joelhos, foi levada para o hospital Otávio de Freitas, no Sancho. A única informação é de que Elias seria ex-presidiário, ex-viciado em drogas, inclusive estava tentando se consertar, andando na linha, inclusive já estava no evangelho. Ontem à noite ele estava na igreja quando os encapuzados invadiram e cometeram o crime. O corpo dele foi encaminhado ao IML depois do levantamento feito por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte AM 780 e FM 90.3. Continue aqui com a gente, pois agora ele vem aí, Geraldo Freire, o comunicador da maioria, com a Supermanhã, você sabendo de tudo.